Olá pessoal, aqui é o Ailton, seu simplificador de matérias exatas. Hoje estarei aqui dando uma explicação simples das derivadas imediatas. As derivadas imediatas são aquelas que a gente pode até resolver de cabeça. Elas são aplicadas em funções que envolvam conta de mais e de menos. Então eu vou colocar alguns exemplos aqui, que vocês podem até anotar como formulário para quando estiver aplicando nas contas de mais e menos. Vamos começar aqui com a derivada de uma função constante. Função constante é aquela que é um número, que não acompanha a variável, que é aquele número que vai sozinho. Toda vez que for um número sozinho e não tiver uma variável, a sua derivada vai ser zero. Vou colocar um exemplo aqui. F de x igual a 2. Então aqui a gente só tem o número 2, não tem nenhuma variável que acompanha ele. Então a sua derivada vai ser zero. Outro exemplo, f de x igual a 7. Aqui a gente só tem o 7, não tem nenhuma variável que acompanha ele, então a sua derivada vai ser zero. Uma outra função imediata, uma outra derivada imediata, né? F de x igual a x. Toda vez que for o x, a derivada de x é 1. Aqui a gente tem uma função onde a gente tem uma variável elevada a um número. Sempre que a gente tiver aqui uma variável, uma letra elevada a um número, a sua derivada a gente responde da seguinte maneira. A gente pega o número, passa para frente e subtrai um do número que está elevado. Então aqui já está derivado. A gente pegou o número, desceu para frente e está subtraindo. Então eu vou dar uma arrumada aqui para ficar certinho. Então nós queremos 2x, 2 menos 1 é igual a 1. Então como é o 1, não precisa colocar aqui em cima. Um outro exemplo para ficar mais claro, x ao cubo. Então a sua derivada vai ser, a gente pega o 3 que está elevado, passa para frente e subtrai um dele. Vamos arrumar? Vai ficar 3x elevado ao quadrado, que é o 3 menos 1, e vai ficar aqui no expoente. Nós podemos ter também um caso onde a gente tenha uma constante acompanhando a variável. Quando a constante estiver acompanhando a variável, nós não derivamos a constante, a gente só deriva a variável. Então, nesse caso, ela só está acompanhando a variável. Então, na resposta, ela vai continuar acompanhando a variável. Então, para responder, a gente já coloca lá o número. No caso, como ele vai estar aqui na frente, ele já vai estar multiplicando. E agora a gente vai fazer a derivada da variável. Vamos lá, o 3 a gente desce para frente e subtrai um dele. Então, arrumando aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, a gente vai ter 6x elevado ao quadrado, que é 3 menos 1, 2. Aqui um outro caso que muitas pessoas confundem. Quando a gente tem uma constante, só que ela está no denominador. Mesmo estando em forma de fração, a constante só está acompanhando a variável. Então na resposta ela continua acompanhando a variável. A gente coloca ela na frente, vai ficar multiplicando a resposta, né? E agora a gente vai responder a derivada da variável. A gente vai colocar aqui o 3, descer ele para frente e subtrair um dele. Então aqui arrumando vai ficar 3 vezes 1, 3, então vai ficar 3 meios de x ao quadrado. Tranquilo? Então vamos lá. Um outro caso em que a gente tem a constante acompanhando a variável. A gente já viu que a derivada de x é 1. Então a variável x a gente vai derivar. Ele só vai continuar a resposta. Então a derivada de x que é 1 e o 2 que é o acompanhante ele vai ficar acompanhando já na resposta. Então arrumando 2 vezes 1, 2. Aqui nós temos um caso que é o contrário do que a gente tinha visto. Lá era uma variável elevada a um número. Aqui é um número elevado à variável. Então sempre que a gente tiver um número elevado à variável, a resposta vai ser repetir o que a gente já tinha, que é o número elevado à variável, e colocar multiplicando o ln do número. É simples assim, essa daqui mesmo. Vou colocar um outro exemplo, ó, 5 elevado a x. A gente repete o número elevado à variável e coloca multiplicando por ln do número. Um outro caso bem simples também é quando a função for o e elevado a x. Sempre que for o e elevado a x, a resposta da sua derivada é ele mesmo. Agora, aqui lembrando que a gente sempre pode ter uma constante acompanhando. E nunca pode esquecer, se a constante está acompanhando, a gente não deriva a constante, a gente só deriva quem está com a variável. Então a gente já coloca o número acompanhante lá na resposta e agora deriva a variável. O e elevado a x, a resposta da derivada é ele mesmo. Lembrando que mesmo se for uma fração, ainda é uma constante acompanhando quem está com a variável. Então para responder, a gente coloca
a constante acompanhando, e agora deriva a variável, que é e elevado a x, a resposta é ele mesmo. A gente pode ter em todos os casos uma constante acompanhando quem está com a variável. Então a constante já vai para a resposta e a gente deriva quem está com a variável. Aqui uma outra derivada imediata, f de x é igual a ln de x. A resposta dessa derivada é 1 dividido por x. Sempre que for ln de x, a resposta é 1 dividido por x. Outra função aqui, para a gente fazer a derivada imediata do seno de x. Sempre que for seno de x, a derivada é cosseno de x. A gente pode ter também a função seno cosseno de x. Se a função for cosseno de x, a sua derivada é menos seno de x. Nós podemos também ter ainda da forma trigonométrica a função de tangente de x. Se a pergunta for tangente de x, a sua derivada vai ser secante ao quadrado de x. Agora tem algumas funções, pessoal, que a gente precisa arrumar antes de derivar. Então tem alguns casos que a gente vai ter que fazer isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Um dos casos é quando tem raiz. Sempre que tiver raiz, antes de derivar, a gente precisa tirar da raiz. Então, para tirar da raiz, tem uma propriedade das raízes que fala que a gente tem uma raiz, a gente pode montar a base, que é o número que está dentro dela, e montar um expoente fracionário, que vai ficar com a parte de cima, vai ser quem está aqui embaixo dentro da raiz, e a parte de cima que está fora da raiz vai para baixo da fração. Então, nesse caso, raiz de x, a gente não pode esquecer que quando é raiz quadrada, aqui em cima é um 2. E quando não marca nada aqui dentro é porque tem o 1. Então, para tirar a raiz de x de dentro, para tirar da raiz, o que a gente faz? A gente monta o x, que é a base, monta um expoente fracionário, e a parte que está embaixo vai para cima, e a parte que está em cima vai para baixo. Aqui a gente só arrumou a função. Agora que a gente arrumou ela, virou o quê? Uma variável elevada ao número. Então, a gente pode usar a fórmula dela para resolver. Então, a gente vai pegar esse número que está em cima, passar para frente, e subtrair 1 dele. E agora arrumando vai ficar meio x elevado a menos meio, que meio menos 1 é menos meio. Vou colocar um outro exemplo aqui, é raiz cúbica de x. Então a primeira coisa é tirar para fora da raiz. A gente coloca a base aqui, monta uma fraçãozinha e o 1 que está lá embaixo vai para cima e o 3 que está lá em cima vem para baixo. Agora depois de arrumado a gente resolve a derivada. Então o expoente passa para frente e subtrai 1 dele. Arrumando vai ficar 1/3 de x elevado a menos 2/3. E 1/3 menos 1 é menos 2/3. Outro caso que a gente precisa arrumar antes de derivar é quando a gente tem a variável no denominador. A variável está aqui na parte de baixo. Sempre que tiver assim, para arrumar, o que a gente faz? A gente sobe a variável para cima. A gente coloca ela na parte de cima. E para indicar que a gente colocou na parte de cima, a gente troca o sinal do expoente. Se o expoente está positivo, a gente deixa ele negativo, que é para indicar que trocou de posição a variável. Depois que a gente trocou ela a variável de lugar, é só a gente usar a mesma formulinha. Aqui é uma variável elevada a um número, então a resposta vai ser o número a gente desce para frente e subtrai 1 do expoente. Então, arrumando vai ficar menos 2x elevado a menos 3. Tranquilo, pessoal? Aqui foram alguns exemplos das mais usadas. Se tiver algum caso que eu não coloquei aqui das imediatas, e vocês tenham dúvida, você pode colocar que eu estarei explicando. Eu vou agora aplicar, nos próximos vídeos, eu vou dar exemplos de derivadas com contas de mais e menos, onde aplicar as derivadas imediatas, para ficar mais claro o entendimento delas. Então até o próximo vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa pode colocar um comentário aqui embaixo.